O silêncio pairava sobre as montanhas antigas. A brisa tocava as pedras, como se guardasse segredos esquecidos desde o princípio dos tempos. O mundo parecia calmo, mas o céu recordava outra história. Antes que os mares tivessem fronteiras e as nações tivessem nome, houve uma rebelião. Um brilho puro se misturou à sombra e o equilíbrio da criação foi quebrado. Poucos sabem, mas entre as páginas ocultas do livro de Enoque há um relato que causa espanto e reverência. Ele fala de anjos que desceram, não por ordem, mas por desejo. Vigilantes enviados para observar a terra acabaram fascinados pelas filhas dos homens. A beleza humana os cegou e o que deveria ser puro tornou-se condenação. Esses anjos fizeram um pacto no Monte Hermon, jurando permanecer unidos em sua decisão. 200 seres celestiais cruzaram o limite entre o céu e o mundo dos mortais. Tomaram esposas, ensinaram segredos proibidos e deram origem a uma descendência que abalaria toda a criação. Gigantes nasceram de suas uniões, criaturas de força descomunal e fome insaciável. A terra gemeu sob o peso de sua violência. O sangue inocente clamava ao Altíssimo, e os rios se tornaram testemunhas de um tempo em que os céus se voltaram contra os próprios anjos. Os homens se perderam, seduzidos pelo poder que lhes fora revelado. As mulheres, agora esposas dos vigilantes, tornaram-se instrumentos de corrupção, manipulando o conhecimento que não lhes pertencia. Mas o que poucos sabem é que o juízo não veio apenas sobre os anjos caídos. Havia também uma sentença reservada àquelas que haviam se unido a eles. As esposas dos vigilantes, marcadas pelo desejo e pela culpa, seriam envolvidas num destino que poucos ousam mencionar. E quando a medida da iniquidade se encheu, o trono do Altíssimo se ergueu em justiça. O som que ecoou não foi de guerra, mas de ordem. Miguel, o arcanjo da luz, foi chamado à presença de Deus. Sua missão seria mais que um combate, seria uma purificação. O equilíbrio precisava ser restaurado, e a mancha deixada pelos vigilantes deveria ser removida para que a criação voltasse a respirar. Miguel desceu como uma chama em meio à noite. As nuvens se abriram ao seu redor, e o mundo estremeceu diante da presença do defensor celestial. Onde seus pés tocavam, a corrupção se dissipava. Mas o que ele estava prestes a fazer com as esposas dos anjos caídos iria ecoar por toda a eternidade. A guerra dos céus estava prestes a começar novamente, mas desta vez o campo de batalha seria o coração humano. Antes que os homens compreendessem o peso do próprio pecado, o céu já observava com tristeza o caminho que haviam seguido. Os vigilantes, criados para proteger a humanidade, haviam se deixado enredar pelo fascínio da carne e pela beleza mortal. O Monte Hermon tornara-se o altar de uma promessa sombria, onde anjos selaram seu juramento de desobediência. Sob a luz pálida das estrelas, eles escolheram o amor proibido, e com isso selaram o início da corrupção. As filhas dos homens os receberam com temor e encanto. Suas formas radiantes, seus olhos como fogo e voz como trovão as seduziram. Esses seres de glória ensinaram segredos que jamais deveriam ser revelados. Mostraram o uso das raízes e metais, das pedras preciosas e encantamentos. A humanidade, antes inocente, aprendeu a forjar armas, a manipular o brilho do ouro e a adornar-se com vaidade. O conhecimento que deveria elevar trouxe destruição. Desses enlaces nasceram gigantes, os nefilins, criaturas de proporções descomunais, meio divinas e meio humanas. Eles devoravam os frutos da terra e, quando nada mais lhes bastava, voltavam-se contra os próprios homens. A violência cresceu como uma praga e a pureza do mundo foi engolida pela sombra. O céu, que outrora cantava em harmonia com a criação, agora chorava. Os anjos fiéis observavam de longe, em silêncio. Miguel, o guardião da justiça, sentia o peso do desequilíbrio rasgando o tecido do tempo.
As orações dos justos subiam como fumaça, pedindo socorro. O Altíssimo, paciente, aguardava o momento exato para intervir, pois até mesmo o juízo precisa seguir o ritmo da eternidade. Então, os clamores da terra chegaram ao trono celestial. A voz dos oprimidos, o pranto das crianças, o eco do sangue inocente, tudo se elevou como um clamor único. E foi nesse instante que o Altíssimo pronunciou sua Enviou decisão. mensageiros aos 4 ventos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Cada um teria uma missão, mas a de Miguel seria a mais pesada. Enquanto o firmamento se enchia de relâmpagos, Miguel se prostrou em reverência. Sua espada reluzia como o sol, refletindo a pureza do propósito divino. A voz que ecoou sobre ele era serena, mas firme como o próprio tempo. Era hora de restaurar o que fora profanado. Miguel se levantou e o silêncio do céu foi quebrado por um trovão distante. Ele desceu como relâmpago sobre o monte Hermon, onde os vigilantes haviam jurado sua união. As nuvens se abriram e o sopro celestial varreu as encostas. As mulheres que haviam se unido aos anjos sentiram a presença da justiça. A terra inteira percebeu que o tempo da misericórdia estava se esgotando. Os vigilantes tentaram se ocultar entre os homens, mas a luz de Miguel não podia ser detida. Um a um foram encontrados e marcados pelo fogo da verdade. O brilho de seus olhos se apagou, e a glória que outrora possuíam tornou-se sombra. E quando o último deles caiu, Miguel ergueu o olhar ao céu. Ainda restava algo a ser feito, pois o juízo não estava completo. O destino das esposas dos vigilantes ainda aguardava ser revelado. O vento cessou. As estrelas pareciam observar em silêncio, como testemunhas de uma história que mudaria para sempre o destino da criação. E foi então que Miguel ouviu novamente a voz do Altíssimo chamando-o pelo nome, dando-lhe uma nova ordem que marcaria o início de uma purificação jamais vista na terra. A justiça de Deus começava a se mover como um rio impetuoso e nada poderia detê-la. O mundo mergulhava em trevas. As montanhas tremiam, os rios se tornavam vermelhos e o ar se enchia de um lamento invisível. O grito da terra alcançava os céus como uma ferida aberta, clamando por libertação. Os gigantes devoravam tudo o que encontravam, e o sangue dos inocentes corria como um rio diante dos olhos do Altíssimo. A criação gemeu, e o firmamento se curvou sob o peso do pecado. As mulheres que haviam se unido aos vigilantes, agora marcadas pela culpa, observavam o que haviam gerado. Seus filhos, uma mistura de luz e trevas, haviam se tornado monstros. Elas viram o que o desejo havia corrompido, e no íntimo sabiam que algo terrível estava prestes a acontecer. O clamor da humanidade chegou ao trono celestial. As vozes dos aflitos ecoaram como trovões, e os portões do céu se abriram. O Altíssimo olhou para sua criação e decidiu agir. 4 anjos se aproximaram da luz eterna: Miguel, o defensor; Gabriel, o mensageiro; Rafael, o curador; e Uriel, o que revela os mistérios ocultos. O universo silenciou quando Deus falou. Cada palavra era como fogo que corta o véu da eternidade. Miguel receberia a missão de confrontar os vigilantes e purificar a terra. Ele seria o instrumento da justiça, aquele que traria equilíbrio entre o céu e o mundo corrompido. Miguel abaixou a cabeça em reverência. Sua voz era firme, mas carregava compaixão. Ele sabia que o juízo traria dor, mas também libertação. E assim, o arcanjo vestiu-se de luz. Suas asas refletiam o esplendor do Altíssimo e sua espada cintilava com o brilho de 1000 relâmpagos. Enquanto isso, os vigilantes percebiam que algo se aproximava. O vento mudou e o firmamento começou a se mover. O céu ficou escuro como carvão, e o som de trombetas invisíveis ecoou sobre o monte Hermon. Os gigantes, filhos de sua desobediência, sentiram medo pela primeira vez. As esposas dos anjos caídos tentaram se esconder, mas o peso da verdade as alcançava. Elas haviam aprendido encantamentos e artes proibidas e com isso enganaram muitos. Mas agora,
Diante da presença de Miguel, nenhuma magia podia protegê-las. O poder celestial atravessava montanhas e mares, buscando restaurar o que fora corrompido. Miguel desceu. Seu olhar não era de ira, mas de autoridade. Ele via a terra devastada, os homens confusos e as mulheres arrependidas, mas presas ao destino que escolheram. Cada passo do arcanjo fazia o chão estremecer, e sua voz ecoava como o som das águas profundas. Ele estendeu a mão sobre as planícies e ordenou que os ventos cessassem. O mundo ficou em silêncio absoluto. Então, do alto, ele clamou pelo nome do Altíssimo, e o céu respondeu com um trovão que se espalhou por toda a terra. Os vigilantes sentiram o fogo do juízo cair sobre eles. Miguel não apenas lutava contra seres rebeldes, ele purificava o próprio ar que respiravam. Onde antes havia trevas, agora a luz rasgava o véu da corrupção. E quando o último dos vigilantes foi dominado, Miguel ergueu sua espada diante do monte Hermon. As nuvens se partiram, e a voz de Deus foi ouvida novamente, instruindo-o a lidar com aquelas que haviam se tornado esposas dos anjos caídos. Miguel compreendeu que o juízo não estava completo. Ainda havia algo sagrado a ser restaurado, algo que tocava a alma da humanidade. As lágrimas das mulheres misturavam-se à poeira, e o céu observava em silêncio o que viria a seguir. O destino delas estava nas mãos do arcanjo, e o peso da justiça pairava no ar como um suspiro divino. Então, em meio ao som distante das águas e do vento, Miguel deu o primeiro passo em direção às esposas dos anjos caídos. O brilho de sua presença iluminava o caminho da redenção e do juízo que viria. As nuvens se curvaram sobre a terra quando Miguel caminhou entre as ruínas deixadas pelos vigilantes. O mundo parecia suspenso entre dois respiros, aguardando o peso do que viria. As mulheres, outrora belas e formosas, estavam agora dispersas, escondidas entre montanhas e vales. Elas haviam amado o que era proibido e tocado o que era santo demais para mãos humanas. O brilho que um dia viram nos olhos dos anjos havia se apagado, e em seu lugar restava o eco de uma lembrança. Carregavam em seus corpos a marca da desobediência, e em seus corações o arrependimento tardio. Sabiam que o juízo se aproximava, pois o ar se tornara pesado, e o som das asas de Miguel ecoava como um trovão distante. Ele as encontrou reunidas perto de uma antiga planície, onde o vento soprava em círculos, como se o próprio mundo as cercasse. Miguel as observou em silêncio. Nenhuma palavra foi dita por um tempo que parecia eterno. Havia dor em seus rostos, medo e vergonha misturados. Algumas clamavam por perdão, outras apenas choravam em silêncio, incapazes de olhar para o céu. O arcanjo não veio com ódio. Sua presença trazia ordem, e onde ele passava, o caos recuava. Ele via nelas não apenas a transgressão, mas também a consequência de um engano antigo, o mesmo que havia levado Lúcifer à queda. O desejo de possuir o que pertencia somente a Deus. Essas mulheres haviam aprendido os segredos dos vigilantes. Conheciam ervas que curavam e plantas que matavam, encantos que moldavam o vento e palavras que chamavam os astros. O conhecimento sagrado fora corrompido, e com ele a terra se tornara impura. A beleza, o poder e a magia haviam se unido contra a pureza da criação. Miguel ergueu o olhar aos céus e pediu direção. O vento cessou e uma luz desceu sobre ele como uma coluna viva. A voz do Altíssimo ressoou, não como som, mas como presença. Foi determinado que o mal seria purificado e a herança dos anjos caídos apagada da terra. As esposas dos vigilantes sentiram o poder divino aproximar-se. Algumas clamaram por misericórdia, prometendo abandonar os caminhos antigos. Outras, consumidas pelo orgulho, ergueram os olhos e desafiaram a ordem celestial. E foi então que Miguel separou o justo do profano. Aquelas que se arrependeram foram envolvidas por uma luz suave, e o Altíssimo teve piedade de suas almas. Seus corpos foram purificados pela chama celestial,
e sua memória se perdeu no tempo, mas sua essência foi preservada. Tornaram-se símbolo de advertência e de graça, lembrança viva de que até nas sombras pode existir arrependimento. As demais, que rejeitaram a voz de Deus, tornaram-se pó. O vento as levou como folhas secas no deserto. O eco de seus cânticos se apagou e seus nomes foram esquecidos para que o mundo não voltasse a cair na mesma tentação. Miguel observou tudo em silêncio. Ele sabia que o juízo não era apenas destruição, era também purificação. Cada alma tocada pela luz divina libertava a terra de uma antiga maldição. Os rios voltaram a correr, as aves retornaram aos céus, e o ar novamente respirava pureza. Quando tudo terminou, Miguel ajoelhou-se. O peso do juízo havia sido cumprido. A terra estava livre da corrupção dos vigilantes, mas ainda marcada pelas cicatrizes da desobediência. Ele olhou para o horizonte, onde o sol nascia com um brilho novo, e entendeu que a justiça de Deus sempre vem acompanhada de misericórdia. Mas mesmo naquele novo amanhecer, Miguel sabia que a história não terminava ali. A rebelião dos anjos havia deixado sementes profundas, e a batalha espiritual continuaria até o fim dos tempos. O mal não morre, apenas adormece, aguardando outra oportunidade. Miguel se ergueu, limpou a espada e voltou seu olhar para o firmamento. Lá em cima, o trono ainda brilhava, e a voz de Deus o chamava novamente. O juízo estava completo, mas a guerra ainda longe de terminar. O céu refletia a intensidade da justiça divina enquanto Miguel se preparava para concluir sua missão. O mundo havia sido purificado da influência direta dos vigilantes, mas as cicatrizes da corrupção ainda pairavam sobre a terra. Cada vale, cada montanha e cada rio carregavam a memória do que ocorrera. E o arcanjo sabia que apenas a purificação completa garantiria que a criação pudesse respirar novamente em harmonia. Miguel ergueu sua espada, que brilhava como o próprio sol nascente. Onde seu olhar se fixava, a escuridão recuava, e os elementos da terra pareciam responder à sua presença. As mulheres que haviam sido poupadas anteriormente agora eram guardiãs silenciosas da memória da queda, instrumentos da graça e do arrependimento. As demais, que haviam resistido ao chamado divino, já não existiam. Lembrança viva de que a desobediência tem consequências eternas. O arcanjo começou então a percorrer os lugares marcados pelos nefilins, os gigantes filhos dos vigilantes. Cada vestígio de sua força e poder foi confrontado pela luz celestial. As montanhas tremeram, os mares se agitaram e o vento se tornou um instrumento de purificação. Miguel não precisava lutar com ferocidade. Sua presença era suficiente para dissolver o que era profano e restaurar o equilíbrio natural da criação. As cidades destruídas, os campos devastados e os rios corrompidos voltaram a se regenerar. A terra, embora marcada, começou a respirar novamente. Cada árvore que se ergueu, cada nascente que brotou, carregava em si a lembrança do juízo, mas também a promessa de redenção. Miguel sabia que a justiça não era apenas castigo, mas também uma oportunidade de restaurar a ordem que havia sido quebrada. Enquanto isso, no céu, a voz do Altíssimo ecoava como um selo sobre o mundo. Miguel recebeu a confirmação de que sua missão estava cumprida. Os vigilantes foram aprisionados nas profundezas da terra, selados em abismos inacessíveis, aguardando o juízo final. O plano de Deus para a criação permanecia intacto, e a intervenção dos anjos caídos não seria capaz de destruir a obra divina. Miguel olhou para a terra com reverência. Ele sabia que o ciclo da tentação e da rebelião nunca cessaria completamente, mas que a presença do céu garantiria que a humanidade tivesse sempre uma chance de se arrepender e escolher o caminho correto. A lembrança do juízo serviria como advertência e como guia, lembrando aos homens que a obediência a Deus é a única proteção verdadeira contra o mal.
As mulheres que haviam sido poupadas permaneciam em silêncio, observando o horizonte. Elas compreendiam que sua existência agora carregava um propósito maior: lembrar a humanidade do perigo do desvio e da possibilidade de redenção. Miguel as abençoou silenciosamente, transmitindo-lhes força para cumprir sua missão como testemunhas da justiça e da misericórdia de Deus. Com a terra purificada e os vigilantes selados, Miguel retornou aos céus. Seu trabalho havia restaurado o equilíbrio, mas a batalha espiritual continuaria, invisível aos olhos humanos, sempre presente como parte do plano divino. Ele se colocou novamente à disposição do Altíssimo, pronto para agir sempre que a criação fosse ameaçada. O mundo, embora marcado pela queda, respirava uma nova esperança. O equilíbrio entre luz e trevas fora restaurado, e a presença de Miguel lembrava à humanidade que a justiça de Deus é inevitável, mas sempre acompanhada de misericórdia. A terra podia seguir adiante, consciente de sua fragilidade, mas também da proteção eterna que o céu oferece. O sol se ergueu mais uma vez, refletindo a luz do arcanjo que guardava a terra. E assim, a história da rebelião dos vigilantes, das esposas e da intervenção de Miguel se consolidou como um lembrete eterno da justiça, da graça e do poder de Deus sobre todas as coisas. Com a terra finalmente purificada, Miguel ergueu seu olhar para os céus, consciente de que seu papel ia além de simples juízo. Ele não era apenas um guerreiro da justiça, era um guardião da ordem divina, um defensor silencioso da humanidade contra as forças que buscavam corromper o mundo. Sua presença lembrava que mesmo quando o mal parece dominar, a luz do Altíssimo permanece inabalável. As lições daquela batalha celestial ecoaram através das gerações. A história dos vigilantes, dos nefilins e das esposas corrompidas tornou-se um aviso eterno. O desejo desmedido pelo que é proibido conduz à destruição, enquanto a obediência e a fé na vontade divina trazem redenção. Miguel sabia que sua missão não terminaria ali, pois o equilíbrio entre luz e trevas é um ciclo contínuo que exige vigilância constante. Ao retornar à presença do Altíssimo, Miguel foi recebido com silêncio reverente. O céu celebrava sua vitória, não com fanfarra, mas com a quietude solene de quem reconhece que a justiça foi cumprida. Ele sabia que o trabalho feito na terra era apenas uma parte do plano maior. A humanidade ainda enfrentaria desafios, mas agora tinha a oportunidade de escolher caminhos que conduzissem à luz em vez da sombra. Miguel, como defensor eterno, observa a história da humanidade até hoje. Ele atua não apenas como juiz, mas como protetor, sempre pronto para intervir quando o mal ameaça romper a ordem criada por Deus. Sua presença invisível inspira coragem nos corações fiéis e lembra que a justiça divina é inevitável, mesmo quando os homens a esquecem. A mensagem final de sua intervenção ressoa em cada geração. Aqueles que se desviam da vontade divina enfrentam consequências, mas aqueles que se arrependem e buscam a verdade encontram misericórdia e redenção. As ações de Miguel não apenas purificaram a terra, mas também criaram precedentes espirituais que moldam a relação entre o céu e a humanidade até o fim dos tempos. Enquanto o mundo segue seu curso, as marcas da intervenção celestial permanecem visíveis e invisíveis. Os rios, as montanhas e os vales carregam a memória da justiça e da misericórdia. As mulheres que sobreviveram ao juízo, transformadas pela graça, tornaram-se símbolos silenciosos de arrependimento e de esperança, lembrando à humanidade que o perdão é possível mesmo diante dos maiores erros. Miguel permanece como guardião e mensageiro da luz, demonstrando que a verdadeira força não está apenas no poder, mas na fidelidade à vontade divina. Ele protege, corrige e guia, e sua história serve como alerta e inspiração para todos os que buscam a verdade e a justiça.
A terra respira novamente, mas a vigilância continua. O arcanjo lembra a todos que a batalha espiritual é constante e que a presença do divino está sempre ao lado daqueles que escolhem seguir o caminho da luz. Cada decisão, cada ato de fé contribui para o equilíbrio da criação, reforçando que a justiça de Deus não falha e que a misericórdia é uma força viva, capaz de transformar até os corações mais corrompidos. E assim, a história do arcanjo Miguel e sua intervenção contra os vigilantes e suas esposas se eterniza como um lembrete. Mesmo diante do pecado e da corrupção, a justiça divina prevalece, a luz retorna e aqueles que buscam a verdade encontram proteção, redenção e esperança. O legado de Miguel é eterno, uma promessa de que o bem sempre encontrará seu lugar na criação.